doutrina Truman, que leva esse nome do presidente. O que esse presidente fez? Por que chama doutrina Truman? Esse presidente, galera, para garantir apoio na porção mais ali oriental, mais leste da Europa, digamos assim, né? Por exemplo, tinha a Turquia e tinha a Grécia, que faz quase fronteira ali para lá do leste do planeta, né? Só vocês pegarem um mapa, vocês vão observar que a Turquia já tem ali a Arábia, já vai a Europa, Ásia Oriental e assim sucessivamente. Eurásia que chama, né, ali aquela parte. Então, para garantir, os Estados Unidos garantiam um apoio de um país, garantir a ocidentalização, países do Ocidente, aliados do Ocidente, ficassem ali para dar apoio para eles, né? Porque quanto mais amigos que você tem num jogo desse, mais aliados, melhor, né? E aí, o que é que ele fez, a doutrina Truman? Ele resolveu, depois da guerra, né, garantir apoio através de recursos, né, financeiros, tanto para a Grécia como para a Turquia. E aí, o que é que ela queria, o que é que os Estados Unidos queriam com isso? Vai decidir de graça, professor? Não, é um aliado, é uma forma de isolar, de evitar que aqueles países eles cheguem a pedir ajuda para a União Soviética, entendeu? E assim eles iam perdendo espaço, igual o tabuleiro de xadrez. Se ele recua aí, o que é que acontece? Se ele não faz esse acordo, a União Soviética faz esse acordo e vai avançando em direção ao Ocidente, chegando mais perto dos Estados Unidos e aumentando o seu campo de influência, né? E aí não ficou só por isso, a gente também teve o Plano Marshall, né? Onde o secretário de Estado George Marshall malandramente criou um pacote também financeiro para financiar e emprestar dinheiro para os países que tinham sido afetados na Segunda Guerra Mundial, os países da Europa, plantando capitalismo lá, né? Aí você pergunta, professor, ele é tão bonzinho, né? O Plano Marshall vai dar dinheiro para os países da Europa se reconstruírem? Não, pessoal, não é bem assim. Não existe almoço de graça. Aprendam isso. No mundo, na vida, nada vem de graça. Toda vida que, na maioria das vezes, né, também não vai generalizar tudo, mas na maioria das vezes, quando você tem uma ação desse tipo, alguma coisa existe por trás. E nessa jogada aí do Plano Marshall, na verdade, era o que é que eles estavam pensando? Era só dar dinheiro? Só emprestar dinheiro? Não. Aí dos Estados Unidos, nesse período da guerra, como eu disse para vocês, como ela foi uma das últimas a entrar no conflito, ela já tinha todo um parque industrial, tinha muito equipamento para vender industrial, entendeu? Ela precisava de mercado, né? O que é mercado? É dinheiro mais pessoas para comprarem. E aí, o que é que acontece? O Plano Marshall começa a dar dinheiro, emprestar dinheiro, né? E aí o que acontece? A Europa vai se reconstruir. E depois ela vai ter ou não vai ter que pagar esse empréstimo? Vai. Além de ela pagar esse empréstimo, para ela se reconstruir, com o dinheiro que foi emprestado dos Estados Unidos, ela vai ter que comprar produtos de quem? Que era o único país que tinha coisas para vender nesse período? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tanto vai ganhar, esse dinheiro vai voltar para os Estados Unidos, esse dinheiro que ele emprestou, ele vai ter que voltar, porque vai ser os Estados Unidos que vai fornecer os equipamentos, os maquinários, os instrumentos, os insumos para eles se reconstruírem, entendeu? Então, além de voltar esse dinheiro do empréstimo, também ainda vai voltar quando eles forem pagar as parcelas, né? Então, eles saem ganhando imensamente nisso, né? E enquanto isso, a União Soviética estava só preocupada em produzir armamento. Os Estados Unidos, além de estar com esse jogo político, prestando essa ajuda, essa mão amiga para a Europa, ganhando espaço, ganhando aliados, ela também estava trabalhando com a economia. Ela estava ganhando economicamente com isso. Enquanto a União Soviética ela estava mais preocupada com a questão de armamento, né? Se armando e não se preocupava tanto com a questão da economia, né? Então, os Estados Unidos já saem aí em vantagem em relação a isso. O Plano Marshall, pessoal, depois do Plano Marshall,
foi o embrião para a OCDE, né? Que é a Organização dos Países que, na verdade, são os países que foram afetados, né, pela guerra. São os países europeus, que na verdade não vai ser só os países europeus, depois vai entrar outros países, né? Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Inclusive o Brasil já tem alguns acordos, inclusive recentemente teve até uma polêmica do nosso presidente, né, dos Estados Unidos, que ele iria entrar na OCDE. Aí a mídia ficou questionando se isso seria algo positivo ou negativo para o Brasil, né? Então foi graças a esse plano Marshall que depois se desenvolveu a OCDE. E aí a gente teve, o que a gente consegue destacar como qual era o objetivo desses países aí, desses projetos, né? Era conter o avanço soviético. Quais eram os objetivos? Vou perguntar numa prova, alguma coisinha para vocês. Qual era o objetivo do plano, da doutrina Truman e do plano Marshall? Conter o avanço dos soviéticos e recuperar os mercados da Europa, né, para consumir os produtos americanos. E assim entrava também dinheiro, né? Aí nós também tivemos, pessoal, que é chamado de cordão sanitário, tem no livro de vocês, que é uma forma também de isolar a União Soviética, as alianças militares, né? A gente teve a OTAN, que foi fundada em 1949, que tem sede em Bruxelas, que fica na Bélgica. Tem a OTASA, que é a Organização dos Tratados do Atlântico, dos países asiáticos, do Sudeste Asiático. Tinha um Pacto de Bagdá também, e alguns acordos bilaterais entre Japão e Coreia do Sul. Então, eu acho esse mapa bem aqui, deixa eu procurar aqui para vocês. Não é esse aqui, não. Esse aqui é do começo do livro, esse aqui é a divisão da como ficou. Aqui é o cordão sanitário. Tipo, os Estados Unidos, Canadá, né, todos esses países aí. Aqui é a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que são todos esses países que estão aqui localizados no Atlântico Norte, que são fazendo signatários dessa organização, né? Aqui é a Europa Ocidental, Bagdá, Irã, todos aliados dos Estados Unidos. Ó, Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Tailândia, Irã e Bagdá. Aí, onde tem de verde aqui é o Pacto de Varsóvia. A gente observa que a União Soviética estava cercada militarmente pela OTAN, né? E aí outra questão interessante que eu acabei de mostrar aqui no mapa para vocês, que é a questão da Alemanha, né? Como é que estava a Alemanha nesse período. Pessoal, a Alemanha foi dividida, uma parte foi tomada pelos soviéticos, outra parte ficou com os americanos, né? Com os franceses, com o Reino Unido. Aí a parte ocidental, a oeste, bem que tem a Rosa dos Ventos, dá pra gente observar, ela ficou, que é o oeste, a oeste ocidental, ficou com os Estados Unidos, tutelando ali, né, mandando na região. Aí ela foi batizada de Alemanha Ocidental, né, ou República Federal da Alemanha, em 1949. Depois, consequentemente, para não ficar por baixo, os russos batizaram também aí essa parte que eles ficaram do leste, parte oriental, de Alemanha, de República Democrática da Alemanha. É interessante, né? Porque tem aí o socialismo, que a gente sabe também que é uma espécie de governo autoritário, né? Uma espécie de ditadura. E botaram na Alemanha República Democrática, né? De democrática não tinha nada. Aí a gente tinha aqui, Berlim, a capital, também era dividido. Do lado ocidental da capital, a gente tinha um setor dos franceses, Berlim Ocidental, o setor britânico e o setor norte-americano. Na parte oriental, Berlim Oriental, a gente tinha o setor soviético. E aí o que aconteceu, pessoal? Como eu falei para vocês, a União Soviética ela não se preocupou muito na questão econômica, né? Estava mais preocupada com a questão
estavam mais preocupados com a questão armamentista, né? Pensavam muito na parte militar. E esqueci um pouco da parte econômica. E aí também, nessa capital aqui, foi bloqueado as passagens, né? Terrestres por militares. Aí foi feita uma ponte aérea onde os americanos mandavam os suprimentos, né? Mercadorias para lá de avião. E o que aconteceu nesse período aí, galera? A parte dos Estados Unidos tinha muitos suprimentos, né? A parte econômica, adotaram um modelo capitalista, né? De Berlim e tal. Adotaram o modelo capitalista. E o que acontecia? O lado soviético percebeu, enquanto o lado soviético estava com a crise, né, de socialista, lá não tinha muito produto para consumir, porque as indústrias soviéticas eram praticamente voltadas para a parte militar, e não via prosperidade. Quando olhavam para o lado que estava sendo organizado ali pelos Estados Unidos, eles viam muitas vantagens, né? E aí começou o que? A saída do pessoal da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Isso aí começou a irritar os soviéticos e a gente tem a materialização desse mundo bipolar. Como foi que ocorreu a materialização desse mundo bipolar? Foi com a criação do Muro de Berlim. Aí você pode observar nesse mapa, tem na legenda dele, embaixo aqui, ó. O Muro de Berlim foi construído justamente para impedir que os imigrantes do lado oriental, né, os imigrantes fossem para o setor ocidental, que era dos Estados Unidos, onde eles viam que a população estava melhor economicamente, né, estavam prosperando. Foi construído na década de 1960, o Muro de Berlim. E aí, o que a gente pode falar mais para vocês? E aí, em 1955, galera, em 1955, a gente tem um surgimento aí, de um lado dos Estados Unidos a gente tinha a OTAN, do lado soviético a gente vai ter o Pacto de Varsóvia, que é tipo, entendam como se fosse uma espécie de gangue, de grupo, né, dos grupos. Você tem os aliados, os amigos aliados, né, do Atlântico Norte, e na União Soviética todos os países tinham os seus aliados ali da Europa Oriental, né? E também era a organização militar que fazia frente aos Estados Unidos, né? Caso um mexesse com um, ia mexer com todos, né? Aí também aqui, ó, um livro de vocês que ia dar